Olá, queridos, tudo bem? Hoje é um dia oportuno para separarmos um momento para meditarmos na palavra do Senhor. Talvez você terá a oportunidade de estar à noite no culto presencialmente, mas estando ou não, ou talvez você não possa ir hoje, né? Eu queria te sugerir que separasse alguns minutos na sua devoção pessoal, na sua casa. E o texto que nós vamos refletir hoje está lá em Êxodo, capítulo 14, do versículo 15 até o final do capítulo, versículo 31. Então, Êxodo 14, do 15 ao 31. Leia o texto aí na sua casa e eu vou prosseguir aqui com uma breve meditação nele. Quando nós olhamos para esse texto, lembramos que Deus tinha tirado o povo do Egito, tinha os conduzido até o deserto, e aí nos versículos anteriores, Deus manda o povo retornar e se acampar diante do mar. O faraó sabe disso, e o próprio Deus diz isso, que ele vai endurecer o coração de faraó. O faraó, então, tem o seu coração endurecido, e ele vai atrás dos israelitas. O texto diz que ele se arrepende de ter liberados. Esse é o próprio pecado e a dureza do seu coração. Eles vão para lá, atrás deles. Agora o povo se vê numa enrascada, porque eles estão diante do mar, não podem avançar porque há um mar diante deles. Do outro lado vem Faraó com seus exércitos e eles começam a resmungar, eles começam a reclamar, eles começam a temer e dizendo assim: Moisés, você não tirou do Egito para quê? Porque não tinha sepulcro suficiente lá, nós vamos morrer aqui nesse deserto. E aí vem o texto que nós temos hoje diante de nós. Nesse contexto de desespero, nesse contexto de insegurança, nesse contexto de medo, de falta de fé, que esse povo enfrenta, porque de fato é difícil, a situação para eles é crítica, o exército está chegando. Eles viram as maravilhas de Deus no Egito, mas nosso coração é sim frágil, nossa fé é frágil, nosso coração é vacilante. E aí chega no versículo 15, Deus fala assim para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Levanta a tua vara, o mar vai se abrir e o povo vai passar. E é isso que acontece. É a travessia do Mar Vermelho que nós temos aqui. Moisés levanta ali então a sua vara, o mar se fende ao meio, eles passam em seco. O texto nos diz que o anjo de Deus, versículo 19, que ia diante do exército, numa coluna de fogo, uma coluna de nuvem, lembra? Ele vai para trás do povo, se coloca entre os egípcios e o povo de Israel, para dar tempo que aquele povo caminhe. Obviamente, aqui nós estamos falando de uma multidão de pessoas, não só homens e mulheres adultos, mas também crianças, também idosos, também animais. A velocidade deles é muito menor que a velocidade dos exércitos de Faraó e dos seus cavalos, dos seus carros puxados a cavalos. Então, com certeza, a velocidade deles é bem menor. Deus se interpõe no meio deles para dar tempo do povo passar. O povo atravessa o mar, que se abre, se fende, os egípcios entram atrás dele. E nós conhecemos o final da história. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar retornou à sua força ao amanhecer, os egípcios fugiram de encontro a ele, e assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, as águas tornando cobriram os carros dos cavaleiros e todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas foram-lhe qual muro à sua direita, à sua esquerda, assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O final é que Deus então fecha o mar, o povo tinha passado a pé enxuto, os egípcios são mortos. No dia seguinte, pela manhã, eles veem os egípcios mortos na praia e Deus demonstra o seu poder. Como ele havia dito, ele demonstrou o seu poder e a sua glória também agora, de novo, sobre Faraó e os exércitos egípcios. Eu quero que você reflita comigo rapidamente, então, como esse texto se aplica a nós. Seria tentador a gente dizer assim, olha, Deus vai abrir o mar vermelho das dificuldades na sua vida. Quando você passar por problemas, Deus vai abrir o mar e vai te fazer atravessar. Aquelas pessoas que são seus inimigos, eles vão ver a sua vitória.
Deus nos abençoa, meus irmãos. Deus nos alcança, Deus nos ajuda, Deus está conosco. Tudo isso é verdade. Mas esse texto fala de uma coisa que é muito mais profunda, de uma coisa que é muito mais verdadeira e muito mais essencial para nós. Ele nos fala como há o juízo de Deus aqui. Todos os homens estão diante da morte. Todos os homens estão condenados à morte. O salário do pecado é a morte. E todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. O mar representa aqui o juízo de Deus. O juízo de Deus. Então, diante do juízo de Deus, alguns são salvos e outros condenados. Os israelitas, salvos. Os egípcios, condenados. Porque os israelitas eram um povo muito bom? Não. Não tinha, sinceramente, diferença entre eles e os egípcios no quesito pecado. Todos eram iguais, pecadores. A diferença é que Deus olhou para os israelitas e os escolheu para serem salvos. A travessia do mar é um símbolo para nós do que Deus fez conosco. Éramos nós melhores, tínhamos algum merecimento, tínhamos algum mérito para sermos salvos. Não. Pecadores como todos os outros homens. Mas diante do juízo de Deus, ele escolheu, porque nos amou. E nos amou porque ele quis. Escolheu nos salvar. Então, fomos salvos. Enquanto outros foram e serão condenados. Perceba que esse texto fala sobre a graça de Deus que alcança o homem. Esse texto fala sobre a salvação que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus ali na cruz. Fomos salvos pelo Senhor. E a travessia do mar nos lembra o juízo de Deus. Agora podemos caminhar, avançar e podemos continuar na trajetória para a nossa terra, para a nossa pátria, para a nossa nação. Porque diante do juízo de Deus, fomos salvos. Jesus nos diz, e João registra isso, que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida, não entra em condenação, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Então, se já fomos transportados da morte para a vida, apesar de nos lembrarmos que haverá um dia do juízo final, já podemos ir tranquilos, porque nesse dia não seremos mais julgados, já passamos da morte para a vida, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pela graça somos salvos mediante a fé, diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2. E ele termina assim o versículo: e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Tanto a salvação quanto a fé que nos conduz ao caminho da salvação. A graça que nos alcança, um dom de Deus. Celebremos esse presente. Celebremos essa dádiva do Senhor. Essa graça, favor imerecido destinado a homens pecadores, como eu e como você. Celebremos, festejemos, nos alegremos, adoremos ao Senhor. Vivamos para a sua glória. Continuemos caminhando firmes diante do Senhor, porque o seu juízo, uns pereceram e foram condenados justamente pelos seus pecados, não de forma injusta ou arbitrária, de forma justa pelo seu pecado. Mas nós, apesar de pecadores, fomos salvos pela sua graça. Levantemos nossas mãos, adoremos o Senhor, glorifiquemos o seu nome e vivamos para proclamar essa verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.